queria falar um pouco desse amor de Deus, né, de como Ele tem expressado esse amor, de como Ele expressou esse amor no passado. Convidar aqueles que podem a se colocarem de pé. Isaías 53, versículos de 1 a 7 apenas, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. É comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Deus, Pai bendito, rogamos ao Senhor pela tua graça e misericórdia, que através da tua palavra, o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu queria falar sobre o amor de Deus, né? Esse amor que Deus tem por nós. E a grande verdade é que a maior expressão do amor de Deus por nós foi o ato da crucificação de Cristo. E a gente consegue agora ver por que tanta luta, tanto sofrimento se tornou uma demonstração de amor. O fato que Deus queria era fazer com que nós pudéssemos enxergar a salvação e termos a eternidade ao seu lado. Necessário fora Cristo passar por toda essa luta, toda essa dificuldade. Ele foi esmagado, ele foi moído, né? E nós encontramos algumas verdades aqui nesse texto, pelo menos 3 verdades sublimes daquilo que se refere a essa crucificação. E o texto ele nos faz entender de uma forma bem clara, né, que a cruz de Cristo ela realmente é a mais sublime expressão do amor de Deus por nós, por mim, por você. E o que o texto aqui nos fala de uma forma bem clara e é explícito, se nós começarmos a entender e a ler, que Deus ele revelou o seu amor através desse sacrifício. Tanto é que o versículo-chave da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu Filho unigênito, né, para que pudesse morrer, né, em nosso lugar, né, para que ele pudesse ter a sua vida doada para nos dar vida, para que nós não viéssemos a perecer eternamente, mas tivéssemos a vida eterna. Então, há um resumo, né, de tudo aquilo que Cristo passou, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele realizou como a sua obra, e Deus ele revela isso dentro desse contexto. Tanto é que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então, tem essa descrição, né, demonstrando realmente o amor de Deus, e Deus provando esse amor para conosco. Então, isso é algo grandioso, né? Doar a sua vida, mas para doar a sua vida, Cristo teve que enfermar. E muitas vezes nós não queremos enfermar para podermos ajudar outros a receber vida. Às vezes nós não conseguimos entender que o nosso sofrimento é capaz de gerar vida eterna em outras pessoas, como nós ouvimos aqui, como testemunho, como relato daquilo que nós vivenciamos. Alguém que estava ali sofrendo dores, né, na situação da Rebeca, que chegou a um ponto que a morfina já não estava nem resolvendo mais. Chegou um momento em que a médica falou assim: olha, vou ter que trazer aqui um especialista de fora do hospital, o hospital vai pagar para poder fazer um exame de medição de dor. Dá para imaginar isso?
para saber em que grau está essa dor, né? E assim, não foi necessário, né? Não foi necessário. Deus estava assistindo, cuidando e resolvendo. Então, dá para imaginar a dor agora de Cristo, que não era algo apenas físico, mas era um peso espiritual, era algo que iria fazer com que houvesse doação de vida eterna. Então, a cruz de Cristo não foi um acidente. Então, assim, não foi porque havia maldade naquele governo romano, não foi porque eles queriam penalizá-lo, mas ela foi pré-anunciada, né, nos tempos eternos. Deus já havia preparado. A grande verdade é que, quando nós encontramos lá o texto de Gênesis, Cristo já havia sido mostrado ali. Até mesmo após o pecado do homem, o pecado original cometido, eles fizeram ali vestimentas de folhas de figueira, cozeram folhas, cobriram, e logo aquilo ia murchar e eles iriam ter que fazer de novo. O homem tentando encobrir o seu pecado, e Deus ele vai lá e ele mata um animal e ele faz peles para cobrir a nudez daquele homem, né, daquele casal, daquela mulher. Ou seja, um animal inocente de culpa substituiu o lugar daquele homem, daquela mulher. Seu sangue foi derramado e ele foi apresentado ali como uma tipologia de Cristo. É mais ou menos assim. Alguém inocente da culpa substitui o seu lugar de culpa. Seu sangue é derramado, porque sem derramamento de sangue não haveria possibilidade de haver remissão de pecados, e Cristo fez isso por nós, como expressão do amor de Deus por nós. Então, Cristo ele veio para morrer. Ele não veio, né, para ter uma vida longa, para viver longos dias, para gozar de benefícios terrenos, mas ele já veio preparado para morrer. Isso era a prova do amor de Deus. E de fato, né, Cristo ele morreu. A Bíblia diz que o autor dos Hebreus diz que desde antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido preparado para isso, e ele já havia, de certa forma, morrido várias vezes quando os animais eram imolados no holocausto. Era uma representação de Cristo, aquilo que ele iria vir, ia passar e iria fazer. Então, ele nasceu para ser nosso substituto, dizendo: eu amo a humanidade, aqueles que eu criei. Eu vou doar a vida a eles novamente, a oportunidade de receberem, né, o perdão da sua dívida e de serem reconectados no céu. Então, Cristo já havia vindo com esse objetivo como um fiador, como um representante. A cruz sempre esteve diante dos olhos de Cristo, desde o seu nascimento, durante toda a sua trajetória, desde o início do seu ministério. Cristo ele estava marchando para a cruz. No início do seu ministério, como um rei, marcha para a sua coroação. Ele já estava caminhando, estava se preparando para isso. Ele havia anunciado de diversas formas. Aqueles que eram mais íntimos deles, eles não entendiam ainda. Ainda havia ali uma obscuridade ainda nos seus olhos, uma venda. Ele não conseguiu entender que Cristo iria morrer pelos pecados da humanidade, até que tudo aquilo pôde acontecer. Então, tudo isso como uma expressão de amor. Amor por mim, amor por você, amor pela humanidade que perece ainda, mesmo aqueles que ainda continuam rejeitando. Cristo ele não desistiu, mesmo tendo palavras de desmotivação, mesmo com tantos intentos para que isso não acontecesse, mesmo lá depois do seu nascimento. Na verdade, no período do seu nascimento, não havia nem lugar para Cristo estar, né? Então, estava ali José e Maria caminhando, procurando lugares, e não havia ninguém que recebesse a Cristo. E vai lá uma estrebaria, um lugar sujo, um ambiente hostil. Nosso rei, nosso Salvador estava nascendo. A grande verdade é que não foi por acaso. A verdade é que a estrebaria, que o ambiente sujo, ainda assim traz a representação dos corações que precisam que Cristo nasça nesses lugares. Por amor de mim, por amor de você, Cristo ele não desistiu. No início da sua vida, Herodes diz assim: mata todas as crianças 2 anos abaixo. E Cristo estava ali, rompendo, continuando sua trajetória. Está lá no período do batismo, Satanás perseguindo, está lá no deserto, está ali outros intentando tirar a sua vida, e Cristo vai até o fim, ainda na cruz. Quando estavam dizendo: desce daí se tu és o Cristo. Ainda quando estavam ali
proferindo palavras de escárnio. Não houve revolta, ele estava cumprindo o seu plano de salvação, porque essa foi a maior expressão do amor de Deus para nos salvar. A cruz de Cristo foi um gesto eterno, né, de um amor sacrificial. E não dá para a gente falar com mais profundidade desse ponto, porque não dá para a gente, às vezes, entender tanto, como Paulo escreve aos Filipenses, dizendo, olha, era o próprio Deus se fazendo carne, não usurpou ser igual a Deus, coisa que poderia ter feito, mas ele assumiu a forma de servo, e em forma de servo, ele foi fiel como um servo, e ele foi até a morte, ele caminhou até a cruz. A grande verdade é que ele não foi morto, mas ele se deixou morrer para nos doar a sua vida, para nos doar a eternidade. Ele deixou a glória, ele deixou o seu trono, ele se esvaziou, se tornou carne como servo. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi pregado numa cruz. Ele, sendo Deus, ele se fez homem, sendo o Senhor, ele se fez servo, sendo santo, ele se fez pecado por nós, sendo ele bendito, ele se fez maldição naquela cruz. Sendo ele o autor da vida, ele doou a sua vida para te dar a vida eterna. Isso é expressão de amor, irmãos. E não dá para a gente ficar calado diante de uma cena como essa, e não dá para a gente pegar nosso sofrimento e começar a reclamar de Deus e dizer, olha, Senhor, minha luta é grande, acaba com o meu sofrimento, me livra dos males dessa vida. Precisamos continuar lembrando que Cristo sofreu mais do que você. Minha mãe sempre dizia assim, quando a gente passava por alguma luta, dizia, meu filho, mais sofreu Jesus, mais sofreu Jesus. E ela sempre dizia isso, eu guardo isso comigo até hoje. Quando tem alguma situação acontecendo, eu digo, Jesus sofreu mais. Então não adianta eu dizer que meu sofrimento é grande, porque eu não aguentaria carregar o peso do pecado de toda a humanidade. Nem seria capaz, na verdade, nem seria apropriado para esse fim. Por causa dos meus pecados, ninguém seria capaz e capacitado para isso. Mas Cristo sim, e Ele levou sobre si as nossas dores, como o texto diz aqui, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E às vezes a gente estava olhando e dizendo assim, olha, reputávamos, né, como o texto diz, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele estava levando todo o peso do nosso pecado sobre si. Tinha um pastor que está na glória, que ele cantava um hino antigo, que era assim, a cruz foi a mais pesada, por fora só via madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. E quando ele cantava esse hino, chega a estremecer a igreja assim, o coração da gente pulsava, latejava, a gente conseguia lembrar, né, o peso daquela cruz, eram os nossos pecados, e aqueles passos trôpegos até aquele monte, era a expressão do amor de Deus por nós. Diante de tudo isso que já ouvimos, irmãos, nós podemos entender 4 questões rápidas e relevantes aqui. A crucificação de Cristo é a maior expressão do amor de Deus, lembre disso. Quem levou Jesus até aquela cruz? Quem levou Jesus até aquela cruz? Eu posso garantir que não foram as circunstâncias, porque ele estava pregando sobre amor, porque ele estava pregando sobre um reino que havia ainda de vir. Eu posso garantir que Cristo não foi morto porque os sacerdotes prenderam ele lá, debilitaram lá, em dizer assim, olha, vamos acusar e vamos prender ele. Também não foi. Cristo também não foi morto porque o Sinédrio havia sentenciado ele à morte. Se reuniram ali naquela noite e disseram, vamos matar. Então, está sentenciado à morte, vamos levar as autoridades e esse homem vai ter que ser morto. Não foi por causa disso. Cristo, ele não foi morto porque Pilatos entregou ele para ser morto. Olha, podem crucificar. Não, também não foi isso. Nem muito menos porque os judeus acusaram ele de ter blasfemado. Não foi por isso também. Também não foi porque Judas o traiu. Judas o traiu, ele foi preso, vai ser morto. Também não foi. Não foi porque Pedro negou a Jesus. Pedro negou, vai ser morto. Não foi por isso também. Não foi porque os soldados pregaram ele naquela cruz.
Ah, ele morreu porque pregaram ele numa cruz, ele começou a sangrar e ele morreu. Capítulo 53 de Isaías nos responde, diz assim, versículo 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Quem levou Cristo à cruz foi eu e você. Se não fossem os nossos pecados, ele não teria ido àquela cruz. Quem matou Jesus não foi açoite, não foi soldado, os nossos pecados apenas. Ele foi moído em nosso lugar. A ira de Deus estava sobre ele, porque a ira de Deus era contra o nosso pecado, e o nosso pecado agora estava sendo levado sobre Cristo. Ele se fez pecado por nós, substituiu o nosso lugar. Culpa. Deus o levou até aquela cruz. Versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós levamos Cristo àquela cruz, o Senhor levou Cristo àquela cruz. Então, Jesus não foi à cruz porque uma multidão sanguinária naquele momento estava ali gritando, crucificam. Não foi por causa disso, não foi porque, na verdade, os sacerdotes, por inveja, haviam entregue ele ali às autoridades. Não, isso não foi a razão pela qual tudo aquilo havia acontecido. Não foi porque a ganância de Judas houvera levado ele a entregar Cristo para ser morto, nem pela covardia de Pilatos em lavar as suas mãos, nem porque ele foi pego à força pelos soldados. Foi porque o Pai, por amor de mim e de você, ele o entregou. Por isso que Jesus é a maior, sua crucificação é a maior expressão do amor de Deus. Nós precisamos lembrar e saber que Jesus ele também foi voluntariamente, por obediência àquela cruz. Ainda lembrando do texto, do versículo 4, diz: certamente ele tomou sobre si, ele aceitou, ele foi transpassado, ele levou, ele quis fazer isso. Ele aceitou carregar sobre si os nossos pecados. Ele nos amou tanto, irmãos. Ele se entregou por nós, como uma oferta voluntária pelo nosso pecado. É uma graça, chamada de favor imerecido. Um presente dado por Deus para salvar a humanidade. O preço voluntário do sangue de um cordeiro inocente, oferecido para salvar o mundo pecador. E diante das lutas, dificuldades, adversidades dessa vida, nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar esse amor. Nós precisamos falar dessas verdades. Eu lembro que quando nós encontramos Paulo pregando sobre salvação, Paulo estava ali anunciando o reino, havia sido preso, apedrejado, açoitado, fustigado com varas, perseguições de todos os lados. Agora Paulo estava preso ali, sob o cuidado da guarda pretoriana. Havia um exército ali, tentando conter em grilhões um homem que não tinha nenhum tipo de ameaça física. Apenas a palavra de salvação em seus lábios. E ele diz: olha, se eu estivesse solto, eu não conseguiria pegar para os guardas, porque eles queriam me prender. Então Deus me permitiu estar preso, para que a sua palavra fosse conhecida a toda a guarda pretoriana. Aqueles homens ouviram. Não é o ambiente que você está, não era o leito que você está, não era a cadeia que Paulo estava, mas é quem você é como servo de Deus. Que tipo de amor você tem anunciado.
o amor de Cristo, o amor de Deus, expresso através da crucificação. É algo que deve ser anunciado todos os dias. Precisamos colocar nossos problemas no bolso e lembrar de Cristo. Tem uma situação que aconteceu com um jovem e estava com um pastor em uma igreja e o pastor fazia visitas, né, trabalho evangelístico. Aquele pastor chamou ele para segui-lo. Você me acompanha numa visita e a visita era numa região de morro. O pastor falou, olha, lá no morro tal, né? E aquele jovem falou assim, ali em cima. Falou, não se preocupe não, porque lá em cima vai ser melhor. E eles saíram caminhando, chegaram no pé daquele morro lá, viram tantas coisas terríveis, e aquele jovem um pouco assustado, os dois subindo, e o pastor olhava e dizia assim, olha, lá em cima é melhor. No meio do caminho havia tanta sujeira, havia lixo, pessoas drogadas ali. E aquele jovem olhava para o pastor e o pastor dizia, me acompanha porque lá em cima vai ser muito melhor. Chegaram no lugar onde havia uma área de prédios e não havia elevadores, era uma escadaria. E ali era um prédio onde tinha prostituição, onde tinha drogas, onde tinha pichações, sujeira. E a cada andar que subia, ele via coisas terríveis e olhava para o pastor e o pastor dizia, lá em cima é melhor. E sim, chegaram no andar que eles necessitavam chegar. E quando abriu aquela porta, eles já sentiram um mau cheiro. E ele ficou assim preocupado. E entraram naquela casa, havia uma senhora enfermando ali. Estava nos seus últimos dias de vida. Enfermidade que estava levando ela realmente à morte. E aquela senhora estava louvando a Deus. E aquele jovem, ele entra com o pastor, aquele cheiro, aquela coisa. E aquela mulher louvando a Deus. E aquele jovem olha para o pastor e fala, pastor, o senhor disse que até agora ia melhorar aqui em cima. Eu chego, essa senhora está morrendo, desfalecendo. E ela falou assim, meu jovem, eu estou louvando, estou perto a subir lá em cima. É muito melhor. Nós precisamos lembrar, né, que não são as lutas são passageiras. Vale viver aqui uma vida inteira, como diz, né, a palavra, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A eternidade é o que vale. Nós fomos chamados para anunciar essa eternidade. E eu só consigo anunciar essa eternidade quando eu falo da expressão do amor de Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus, ele continua salvando, as portas estão abertas de salvação. Há um cumprimento das Escrituras. O mundo está mostrando isso de uma forma grandiosa. Quando Cristo havia falado no passado, olha, os discípulos, Senhor, quando haverá essas coisas, sinais da tua vinda? E Cristo fala, guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, um monte de coisa. Irmãos, nós temos vivido isso hoje. Você sabe quantos terremotos houve no Brasil esse ano? Vocês não sabem, né? 108. As escalas são baixas, por isso que não há divulgação. Acho que em Frutal foi onde tremeu mais um pouco, mas ainda assim baixa escala. E no Brasil, irmãos, mais de 300 mil aconteceram esse ano no mundo. Existem 50 guerras, acho que cerca de 50 guerras acontecendo no mundo hoje. 10 em grandes escalas. Epidemias, a gente não precisa nem falar sobre isso. Quantas coisas acontecendo. Lá no passado, os irmãos viviam em comum. Eles viviam adorando a Deus e esperando Cristo voltar. E não havia esses sinais que nós estamos vendo hoje. Eu não entendo o que acontece com a igreja do Senhor num tempo desse, onde há tantas evidências e o povo tem se calado. Não tem falado do amor de Cristo, não tem falado de salvação. E não estão esperando o Senhor voltar. Nós precisamos continuar anunciando essa verdade, porque o tempo está findando. Irmãos, toda essa mudança no governo, política, é um cenário que está sendo montado. Fale do amor de Cristo, para quem você ama. Isso é por amor. O pastor falou aqui, porque essa amiga ama você, porque ele trouxe aqui.
Nós precisamos mostrar o amor que Cristo derramou em nossos corações, falando dessas verdades. Vamos orar? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos falar com o Senhor.